Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor esteja sobre sua família e toda a sua casa. Eu sou o pastor Leandro Silva e você está no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a eternidade de Deus. Como Deus age, como Deus se movimenta na eternidade e como Deus enxerga o tempo humano, como Deus trabalha baseado no tempo humano de acordo com a sua eternidade. É sobre isso que nós vamos falar nesse dia. Antes, porém, eu gostaria que você já deixasse o seu like, curtisse este vídeo, compartilhasse e comentasse se de repente este vídeo de alguma maneira te ajudou a crescer teologicamente. Eu sempre me perguntei sobre o movimento de Deus na eternidade. Como Deus se movimenta? Nós sabemos que para o homem foi estabelecido o Cronos, e o Cronos está dividido em três partes: passado, presente e futuro. Logicamente que eu não quero me ater aqui à mitologia grega. Se nós fôssemos buscar a fundo a questão da mitologia grega, nós teríamos muitas informações sobre isso, mas eu acabaria saindo do foco do nosso vídeo, que é falar sobre a eternidade de Deus. Nós temos então dois tempos. Nós temos o tempo Cronos, que foi estabelecido para o homem, e nós temos, biblicamente falando, o Kairos, que é o tempo de Deus. Alguns entendem que, segundo a mitologia, Kairos era um jovem que andava desnudo em praça pública com as asas para cima, e este jovem tinha apenas uma mecha de cabelo na testa, tendo a sua nuca completamente lisa, sem cabelo algum, dando a entender que representava um tipo de oportunidade que passava apenas uma vez, que se o homem não soubesse aproveitá-la, pegando esta oportunidade pela frente, pelas mechas do cabelo, jamais conseguiria pegar por trás, tendo em vista que a sua nuca estava totalmente pelada, totalmente lisa, sem cabelo, portanto, a impossibilidade de se aproveitar aquela oportunidade que passou. Também não vamos falar sobre isso. O que eu quero falar é sobre a eternidade de Deus. E como base, eu gostaria de tomar duas referências com os irmãos. Se você não puder abrir a sua Bíblia, não tem problema. Você pode anotar e posteriormente você pode estar lendo. A primeira referência está no livro do profeta Daniel. Nós leremos Daniel e posteriormente iremos ler Apocalipse e nós vamos confrontar as duas passagens bíblicas para então poder tecer o nosso pensamento de hoje. Daniel, capítulo 10 e versículo 5, está escrito assim: Ergui os meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo, e a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como a lâmpada de fogo, e os seus braços e pés semelhantes com a cor do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Agora que lemos Daniel, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Apocalipse capítulo 1 e versículo 12. Está escrito assim: E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 castiçais, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como a voz de uma multidão, como o som de muitas águas. Antes de comparar ou confrontar esses textos, todos nós temos a plena ciência que aqui em Apocalipse João está diante de uma visão. João tem uma visão poderosíssima. Esta visão ele concebeu na ilha de Patmos, um homem já de avançada idade, e ele recebe as maiores revelações concernente ao seu tempo, ao tempo presente e também às profecias futuras. Nesta visão aqui, o que João contempla? João vê um homem vestido de branco, com uma roupa de linho puro, finíssimo, com os pés como bronze reluzente, como tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Temos
total e plena convicção de que esta personagem, nesta visão de João, é a pessoa de Jesus Cristo ressuscitado, glorificado. Portanto, nós temos uma visão cronológica. Nesta visão de João, Cristo já havia sido encarnado, Cristo já havia sido ressuscitado e Cristo já havia sido glorificado. João, então, está tendo uma visão do Cristo glorificado. A pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte: se temos a convicção de que esta personagem aqui no Apocalipse capítulo 1 é Jesus Cristo glorificado, perceba, se você é um bom observador, que lá em Daniel, esta mesma personagem vai se revelar a Daniel com os mesmos padrões, com a mesma roupa, com os mesmos traços e com a mesma potência da sua voz, como o som de uma multidão, como o som de muitas águas. Logo, podemos deduzir que a mesma personagem que Daniel contempla em seu livro é a mesma personagem que João contempla em Apocalipse, porém com um agravante. Qual? Em Daniel, Cristo não havia se revelado ainda. Em Daniel ainda não tinha acontecido a manifestação de Cristo, ou a personificação, ou a encarnação de Cristo. Tudo o que acontecia quando Cristo se revelava por meio de um anjo do Senhor, que a palavra anjo, todas as vezes que você ler na Bíblia a palavra anjo com letra maiúscula, é uma referência a Cristo. Ali era uma teofania, era Cristo escondido, não revelado, não encarnado. Agora, quando você olha para João em Apocalipse, Cristo já havia sido encarnado, Cristo já havia morrido, Cristo já havia ressuscitado e glorificado. Portanto, nós temos uma ordem cronológica em Apocalipse, a ordem dos fatos de maneira cronológica. A pergunta é: como Cristo se revela para Daniel com a mesma glória que ele se revelou para João em Apocalipse, sendo que em Daniel ele ainda não havia se manifestado? Como Cristo, com o mesmo poder, com a mesma glória do glorificado, havia se revelado para Daniel com toda a pompa, com toda a glorificação, se em Daniel ele não havia sido manifesto? Sem Daniel, tudo que nós tínhamos era uma teofania. Veja que eu estou dizendo para você, é muito importante. Ou seja, Cristo se revelou para Daniel como o Cristo glorificado que se revelou em João. Mas como ele se revelou como Cristo glorificado em Daniel, se ele não havia sido encarnado, se ele não havia morrido, se ele não havia sido ressuscitado? E para ser glorificado, ele teria que primeiro passar pela ressurreição. E como eu sei disso? É muito simples. Basta lermos o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, 6 e 7. Paulo deixa muito claro que Cristo só passou a ser glorificado e recebeu um nome que está acima de todo nome a partir do momento que ele se submeteu à morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Lembra do que Paulo escreveu naquele cântico maravilhoso de Filipenses capítulo 2? Eu vou ler para vocês, olha, a partir do versículo de número 5, que haja em vós a mesma mente ou o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se fez sem imputação, tornando-se sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E achado, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Veja que para que Cristo recebesse o nome que está acima de todo o nome, ou seja, recebesse a exaltação e a glorificação, ele teve primeiro que passar pela morte, teve que passar pela humilhação. Mas então, aqui houve uma encarnação. Mas como então ele se revelou com aquela glória em Daniel se ele não havia passado por esse processo?
A resposta é muito simples. Veja que o tempo do homem é conhecido como Cronos, e como eu disse no início do vídeo, eu não quero falar sobre a mitologia grega, mas para o homem foi estabelecido Cronos. E para o homem, o Cronos está dividido em 3 partes: passado, presente e futuro, de tal forma que a única maneira de você visitar o passado da sua vida é por meio de pensamentos. Você nunca irá reviver aquilo que você já viveu. E é impossível também você viver algo que ainda não aconteceu. Portanto, você só tem o poder e a competência de viver o agora, de viver o hoje. Nós estamos limitados ao tempo, de tal forma que aquilo que vivemos não poderemos viver mais e aquilo que ainda não existe talvez pode não acontecer. Por isso só nos resta o agora. O homem então compete o passado, o presente e o futuro. E a pergunta que eu faço é, Pastor Leandro, se para o homem está estabelecido o passado, o presente e o futuro, para Deus o que está estabelecido? Para Deus está estabelecido a eternidade. E como se divide a eternidade? A eternidade se divide do passado, presente e futuro? Não. A eternidade se divide de uma maneira muito simples. Eu gostaria que você lesse comigo Apocalipse, capítulo 1, e nós já temos uma resposta muito interessante aqui. Capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Agora vem a eternidade, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Percebeu essas 3 palavras? Que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, na eternidade, não existe passado, presente e futuro. Na eternidade existe o que é, o que era e o que há de vir. Veja que ele começa dizendo o que é, não o que era. Ele poderia começar dizendo o que era, o que é e o que há de vir. Ele diz o que é, o que era e o que há de vir. Então, a eternidade se divide nessas 3 partes. Por isso que você vai ver ele se revelando para Daniel com a mesma glória que ele se revela para João em Apocalipse, mesmo não tendo sido ainda manifestado ou encarnado. Deixa eu exemplificar para você. Veja só, o que é o Deus que é no que era. Vamos lá. Se eu pedir para você, telespectador, para fazer um retrospecto da sua vida e você tentar fazer um flashback lá no passado da tua vida e eu levar você a pensar aonde você estava há 5 anos, veja o verbo que eu conjuguei, passado, aonde você estava. Você vai forçar a sua memória e vai tentar se lembrar o que você estava fazendo há 5 anos. Você vai tentar se lembrar se você estava preparando para se formar na faculdade, se você estava se preparando para se casar. Porém, você estava lá. É impossível você estar lá. Tudo que você vai fazer vai puxar o arquivo da sua memória para tentar se lembrar exatamente o que você estava fazendo há 5 anos atrás. Agora veja o poder de Deus. Se eu disser para você que há 5 anos atrás Deus não estava lá. Pastor Leandro, o que é isso? Agora você criou um nó na minha cabeça. Eu reitero, se eu disser para você que há 5 anos atrás Deus não estava lá, Deus é tão poderoso que há 5 anos atrás na sua vida Deus está lá. Como assim, pastor? Porque Ele é o que era. Ele está lá porque a sua presença alcança todas as partes do tempo humano, no que era, no passado, presente e futuro. Ele está lá porque eu sou o que eu era. Eu sou o que eu era. Poderemos fazer assim também? De repente eu poderia olhar para você e pedir para você se projetar, dizer, meu irmão, aonde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos?
Você vai dizer para mim e vai falar assim: Pastor Leandro, eu tenho projetos para daqui a 5 anos eu já ter me formado na faculdade de Direito ou de Medicina. Daqui a 5 anos eu quero ter já adquirido a minha casa, eu quero estar com a minha empresa aberta. Claro, se Cristo ainda não tiver voltado para buscar a sua igreja, daqui a 5 anos eu quero estar assim, 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 assim. Veja que é uma projeção. Você está projetando a sua mente, mas você não está lá. Mas Deus é tão poderoso que Ele é o que há de vir. Ele já está no seu futuro, porque Ele é presente, mesmo no futuro humano. Eu sou o que há de vir. Por isso que em Daniel ele se revelou com a glória que ele estava em Apocalipse, porque ele é o que era. E em Daniel ele é o que há de vir. Ô glória! Se você não entendeu, eu quero exemplificar de uma maneira muito simples. Quando Deus nos olha do céu, do trono, para a terra, Ele não enxerga você da maneira como você está agora me assistindo, com a roupa que você está usando agora, com a casa que você tem agora, com a vida que você está levando agora. Quando Deus olha do céu para a terra, Deus enxerga de uma vez só o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele está lá no seu passado, ele conhece muito bem o seu presente e já conhece o seu futuro. E eu posso dizer sem sombra de dúvida, e isso é para você se alegrar, Deus já está no seu futuro te aguardando. Eu imagino com um sorriso. E se eu perguntar a Deus por que esse sorriso? Talvez Deus vai dizer assim: porque hoje o meu filho está passando por um processo difícil, mas eu já consigo vê-lo aqui, aonde eu preparei para ele, porque eu sou o que há de vir na vida do meu filho. Então, na eternidade de Deus, irmãos, não existe limitações. Deus não está limitado ao tempo humano. Deus não está atrelado ao tempo humano. Deus é muito maior que o tempo humano. Deus é muito maior que o passado, presente e futuro. É por isso que você vai ver ele falar por diversas vezes no livro de Isaías: eu sou o único Senhor, fora de mim nenhum Deus se formou, nem depois de mim outro Deus haverá. E em Hebreus ele vai dizer: eu sou mesmo hoje, ontem e serei eternamente. Ô glórias! É por isso que no livro do Apocalipse ele fala eu sou. Ele não diz assim eu serei. Ele fala eu sou o Alfa, o Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir. Eu espero que você tenha sido edificado com este simplório estudo e que de alguma forma você possa compreender a grandeza de Deus, que sem sombra de dúvida é sobressalente a todo pensamento humano. Querido, eu quero que você se alegre no Senhor, porque o Deus a quem você serve é um Deus poderoso, grandioso, é um Deus imanente, sapiente e conhece seu passado, seu presente e seu futuro. E é por esta razão que você deve crer no amanhã, porque Deus, Ele é aquele que se encarrega de preparar todas as coisas para o nosso bem. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau!